Então, olá a todos, meu nome é Yuri Hanat, eu tenho 34 anos, sou sul-fluminense de nascimento, mas moro aqui em Curitiba desde 2004, né? Sou originário ali de Paraty, e sou formado em jornalismo e trabalho com crítica literária, jornalismo cultural, de uma maneira mais ampla, mas com foco em literatura desde a minha graduação, né? Sempre foi minha área de interesse. Eu tenho desde 2010 o Livrada, que é uma plataforma multimídia de discussão de livros. Sou cronista, eu tenho um livro publicado de crônicas pela Dublinense, chamado Bula para uma Vida Adequada, e sou cartunista também, fiz algumas tirinhas por alguns anos para a Gazeta do Povo, que é no jornal aqui de Curitiba, e é isso. Eu me lembro de ter o livro em casa desde que eu sou muito pequeno. Assim, a minha mãe sempre me incentivou muito a ler, me oferecendo livros, me indicando leituras. Enfim, ela sempre foi uma pessoa que leu bastante, né? Ela é da área de filosofia, agora da área de psicologia também, mas ela sempre teve uma biblioteca considerável em casa desde que eu me lembro. E tentava me estimular a leitura, se não por livros infantis, por quadrinhos, depois por alguns livros infantos juvenis que eu cheguei a ler. Meu pai nunca foi um cara que leu muito, assim. Ele teve uma passagem muito breve pela literatura, acho que leu alguma coisa do Asimov, leu alguma coisa do Camus, mas ele não tem esse hábito de leitura. Mas ele também sempre me incentivou, a maneira dele, pelo menos contribuindo com a minha biblioteca, enfim, ele sempre acatava os meus pedidos de livro para ele quando eu era mais novo, né? Sempre me deu livro. E o livro para mim, então, ele entrou pela via familiar, assim, sabe? Eu lembro desses primeiros contatos, esses primeiros livros que eu tinha, li muito gibi também, assim, né? Gibi Turma da Mônica mesmo. E depois eu acho que eu comecei a ler alguma coisa mais ou menos infanto-juvenil ou pelo menos alguma literatura de comédia leve. Então, assim, eu lembro de ter lido, li acho que uns 3 livros do Harry Potter, li José Roberto Tureiro, Luiz Fernando Veríssimo, li algumas coisas assim. Acho que a primeira vez que eu entrei com o meu próprio gosto literário, acho que foi mais ou menos com os 16, 17 anos. Assim, já foi uma escolha um pouco tardia, que daí eu comecei a ler aquelas coisas que a gente jovem lê nessa época, né? De ler Charles Bukowski, ler John Fante, Henry Miller, né? Esse tipo de coisa. Então, acho que a partir daí eu comecei a ir moldando e burilando meu gosto literário. O Livrado, na verdade, nasceu como uma forma de descansar psicologicamente do meu primeiro emprego. Quando eu me formei em jornalismo, acho que um pouco antes, na verdade, de eu me formar, eu já fui contratado por uma agência de branded content, que para quem não sabe, é aquela forma de jornalismo que você produz conteúdo jornalístico para sites não jornalísticos, né? Então, eu escrevia sobre alguns assuntos, mas o meu principal cliente nessa empresa era uma importadora de medicamentos oncológicos que mantinha 2 blogs sobre câncer, né? Então, um para pacientes e outro para médicos. Então, eu passava meio que o dia escrevendo sobre câncer e aquilo me cansava muito, assim, me exauria muito psicologicamente, até porque é um tema pesado, assim, sabe? Toda vez que a gente fazia uma matéria sobre um novo câncer, a gente sempre falava principalmente da sobrevida, então, assim, toda a matéria terminava com isso, assim, né? A sobrevida do paciente vai de tantos a tantos anos, enfim. Isso é uma coisa que sempre, né, é um tema meio desgastante, é um tema meio pesado. E eu já queria fazer algum tipo de blog para colocar as minhas leituras. E o blog, né, esse Blogspot, essas plataformas, WordPress, elas eram uma coisa muito na moda, assim, na época em que eu estava me formando, né? Na época o Facebook ainda era um pouco incipiente e o Orkut já não era mais tão usado, então todo mundo que tinha lá o Orkut e alguns tinham o Facebook, eles colocavam os seus blogs ali, então era um blog que era uma espécie de diário, postava besteira, postava reflexões, gostava de coisa assim. Eu queria fazer um blog para comentar minhas leituras. E aí, quando foi então em abril de 2010, eu fiz
o Livrada, fiz uma plataforma no WordPress, né, que fornecia o template gratuito, aquela coisa toda. E como na época eu ainda era um leitor, eu sou um leitor meio tardio, assim, eu comecei a ler mais tarde, e eu coloquei muitas das leituras que eu já tinha feito anteriormente. Eu tinha uma boa memória antes para literatura, então eu conseguia lembrar de muita leitura que eu tinha feito, então fazia resenhas de livros que eu já tinha lido há meses e tal. E comecei a alimentar. Então alimentei assim, ostensivamente o site por algum tempo. Acho que no primeiro mês acho que tinha uma resenha por dia, assim. E a minha ideia com o Livrada desde o primeiro momento foi tentar fazer sei lá, dar uma deselitizada na literatura. Eu achava a literatura com aquele ranço de intelectualismo muito grande, e isso não é um comentário assim, anti-intelectual da minha parte, de maneira nenhuma, assim, mas eu acho que existia uma certa atmosfera de confraria que eu acho que excluía as pessoas disso. E para mim a literatura ela sempre foi uma coisa da rua, né? Ela nunca, eu não aprendi muito a ler na escola. Aliás, as leituras que eu fiz na escola, nenhuma delas me trouxe boas memórias, à exceção de um Jorge Amado que eu li. Eu sempre associei o livro a estar fora de casa, né? E na época tinha muito pouco blog de literatura, e alguns que existiam na época, eles falavam de literatura de uma maneira muito escolar, né? De uma maneira muito ligada ao jargão, à dinâmica de uma aula. E eu queria ligar a literatura mais a outras esferas da vida, assim. Queria fazer uma coisa um pouco mais torta, um pouco mais suja e um pouco mais engraçada também. Eu jogava muita piada antes, fazia muita brincadeira com os livros, com os temas, com os autores. Acho que também é parte dessa irreverência que a gente tem quando a gente é mais novo, assim, também, né? A gente quer brincar com tudo, quer ser meio iconoclasta, enfim. E aí eu comecei a fazer isso, e o blog, ele, por essa abordagem um pouco diferente, acho que ele foi ganhando um certo público assim, depois de alguns meses, assim, sabe? Então começaram a aparecer pessoas, principalmente porque por eu trabalhar lá no Branded Content, eu já sabia algumas técnicas dessa de SEO, que é essa coisa de indexação do Google, então eu sabia fazer com que o blog ficasse um pouco mais na frente nas pesquisas pelas hashtags dos autores, dos livros, enfim. Então as pessoas acabaram chegando bastante lá no meu blog por isso. E aí o público foi se expandindo. Isso eu mantive mais ou menos por uns 4 anos. Uns 4 anos. E nesse meio tempo eu trabalhei na Gazeta do Povo como repórter de literatura também, então a frequência nunca foi exatamente muito regular, né? A gente tenta manter uma periodicidade mais ou menos acertada, mas com uma pressão no trabalho a gente acaba negligenciando isso, que a gente considera hobby, né? Que a gente estava fazendo meio que por diversão. Mas depois, quando eu saí do Caderno de Cultura da Gazeta, eu tive mais tempo para fazer as minhas leituras, e eu comecei a dar um pouco mais de gás nele. Em 2014, uma amiga minha sugeriu que eu fizesse uma resenha em vídeo pro YouTube, o que me parecia uma coisa muito contraproducente, assim, uma coisa trabalhosa e meio inútil, né? Assim, por que as pessoas vão fazer vídeo se elas podem simplesmente ler o texto ali? É muito mais fácil, né? Mas eu era realmente completamente ignorante sobre essa questão do audiovisual, né? E achava que não era possível ser muito profundo em vídeo, achava que não, assim, eu cheguei a dar na época eu não conhecia, eu fui dar uma olhada nos canais que tinham. Os canais, eles eram todos mais voltados para uma literatura mais infanto-juvenil, tinha pouca coisa que fazia o tipo de literatura que eu lia, enfim. Mas eu tentei, né? Até porque acho que era uma época muito de ouro do YouTube, assim, todo mundo estava fazendo canal, assim como na época em que eu fiz o blog, estava todo mundo fazendo blog, na época do canal, todo mundo estava fazendo canal também. E a gente insistiu um pouco, por mais ou menos meio ano a gente ficou meio irregular também, a gente lançou acho que só uns 6 vídeos, e daí a partir de 2015 a gente começou a fazer mais regularmente isso, né? Ainda mantive um pouco as resenhas no blog, um pouco de vídeo, mas eventualmente larguei o blog lá, deixei, hoje ele é só uma biblioteca de resenhas, e deixei o
o canal como o principal suporte, né? Também fiz lá o Instagram para divulgar os livros, para mostrar também o aspecto visual da imagem, da foto ali também é uma coisa muito apelativa hoje em dia, então achei que era uma boa maneira de se conectar com o pessoal, né? E daí, desde então, eu estou fazendo, né? Desde 2015, mais ou menos, eu estou fazendo o livrado. Ele tem basicamente 6 anos agora, mas tem um pouquinho menos do que isso em tempo de atividade regular mesmo. O livrado hoje ele é uma equipe de 2 pessoas. Então, além de mim, a gente tem o nosso câmera, que é o Murilo, né? O Murilo Ribas, ele é um amigo meu de quase uma década já. E ele é jornalista também, ele é fotojornalista. Ele fez alguns trabalhos como cinegrafista e ele estava desde o primeiro momento ali ajudando a fazer esse, esse esquema de fazer resenha em vídeo. A gente, agora que a gente está, recentemente, coisa de 2 meses atrás, a gente começou uma campanha no Catarse, que é uma maneira de fazer um financiamento coletivo que remunere a gente de alguma forma pelo trabalho. E está dando super certo, assim, a gente está tendo um retorno bacana, uma resposta positiva do nosso público e tal. Então, por causa disso, agora a gente está se forçando a manter um certo profissionalismo, assim, de uma maneira de esquematizar e tal. Mas isso é muito recente ainda, sabe? Eu não posso ainda responder como que está sendo nessas últimas semanas, porque eu acho que isso ainda não é representativo de como a gente trabalha. Eu acho que se fosse ser mais fidedigno, mais realista e mais sincero, ainda que incorra muito no sincericídio, acho que a gente falaria que a gente é um pouco, aliás, um pouco não, acho que é bem desorganizado mesmo. A gente não tem muita regra eu mesmo não tenho muita disciplina de leitura, sabe? Eu leio quando eu tenho vontade, eu não me forço a ler nada. Então, acontece, às vezes eu passo um longo período sem vontade de ler nada, enfim. Mas hoje a gente está fazendo um esquema que a gente faz 2 vídeos por semana, em que a gente tem uma resenha no meio da semana, uma resenha de livro, e um vídeo extra, né? Geralmente ligado à literatura, mas agora também a gente está falando bastante de música e cinema, no domingo, né? Porque essa desorganização que eu tenho hoje com o trabalho, ela é parte também da concepção de leitura que eu tenho, sabe? Como eu disse, assim, o Livrada, ele é bem não escolar nesse sentido, né? E a leitura, para mim, ela começou de um momento muito singular de solidão, assim. Eu vim morar aqui em Curitiba com 17 anos e eu não conhecia ninguém, eu não morava no centro da cidade, eu tinha um quartinho, não tinha TV, não tinha internet, não tinha nada e eu ficava lendo à noite, né? Então, assim, foi um momento muito singular, assim. Então, eu não associo a literatura e a minha leitura a uma disciplina, né? A uma esquematização, uma organização típica realmente de quem estuda, né? Para mim é uma coisa que eu faço no meu momento de lazer e de solidão. Então, acho que é parte dessa desorganização acho que vem daí, né? Desse conceito. As pessoas do YouTube, assim, isso que eu vou falar agora, eu não li em lugar nenhum, assim, realmente estou tirando as minhas conclusões a partir daquilo que eu vivi, daquilo que eu observo, né? Mas o que eu percebo sobre o canal e sobre o YouTube é que existe uma transformação de concepção geracional que não associa, ou aliás, que melhor, que não hierarquiza as plataformas de acordo com o suporte, né? Então, por exemplo, as pessoas mais antigas, elas podem até ler jornal na internet, mas elas têm a coisa do jornal do papel. Elas sabem que se está em papel, elas têm uma ideia de que é um pouco mais sério do que está na internet. E se está em papel é um pouco mais sério do que o telejornal, por exemplo, que é mais leve, menos aprofundado. Então, elas colocam os suportes nessa escala de hierarquia. Eu acho que as pessoas da minha geração, mais novas do que eu, até um pouco mais velhas do que eu, são pessoas que cresceram com televisão em casa, que cresceram com computador, que tiveram videogame desde cedo, e elas são pessoas muito apegadas, inclusive efetivamente, ao audiovisual. Assim. Então eu acho que elas não fazem essa distinção, eu acho que elas buscam a informação para elas aonde seja mais prático, aonde seja mais fácil. Eu acho que elas não se sentem obrigadas a
sei lá, buscar informação escrita quando elas querem e elas não se sentem incomodadas. Elas não, elas são práticas. Acho que a palavra é essa. E a questão do canal no YouTube, ela é principalmente uma via de comunicação direta que a internet proporciona com pessoas que gostam de ler as mesmas coisas que você. Então, quando você faz um canal no YouTube, você agrega, baseado nos seus gostos, baseado também na sua abordagem, você agrega pessoas que se identificam com você de alguma forma, principalmente, acho que nessa questão editorial, né? Ou seja, do que lê, né? Que tipo de literatura se consome, né? E a partir daí, que outras coisas eu posso descobrir com essa pessoa que lê. E elas interagem bastante, assim. Eu que não interajo muito, eu sou meio bicho do mato, assim, na verdade, assim, sabe? Eu sou meio refratário à tecnologia, assim, agora que eu trabalho com computador e tal, eu me vejo mais imerso, assim, com internet, com smartphone, mas eu nunca fui, assim, tipo, muito ligado, assim, sabe, de chat na internet, enfim, de conversa em fórum, nada do tipo. Mas eu vejo que existe uma necessidade muito grande que o YouTube vem preenchendo, com um canal de literatura como o meu, por exemplo, de chegar uma conversa sobre literatura leve e franca, como a gente faz aqui, num Brasil profundo, assim, sabe? Em cidades do interior, pessoas que não têm livraria na cidade, às vezes tem a biblioteca, às vezes as pessoas, sei lá, elas não conhecem mais ninguém que gosta de ler na cidade delas, assim, sabe? São cidades pequenas e elas acham a comunidade delas, a aldeia virtual delas aqui na internet e se apegam bastante, sabe? Então eu acho isso muito bonito, assim, porque sei lá, de vez em quando eu entro em contato com as pessoas fisicamente, né? Por exemplo, eu publiquei um livro, perguntei se as pessoas queriam comprar meu livro e muitas delas compraram, enfim, e eu fui mandando meu livro. Então eu comprava ele aqui e mandava para as pessoas pelo correio. E eu conheci nesse processo em cidades que eu jamais tive notícia antes, assim, sabe? Cidades no interior do Pará, no interior de Pernambuco, no interior do Alagoas, no interior do Rio Grande do Sul, de Santa Catarina, ou seja, todos os estados do Brasil eu já mandei meu livro, assim, então eu fico muito admirado com isso, de ver esse poder de alcance e de ver também como isso é uma coisa necessária para justamente, né, para conversar com pessoas que não têm com quem conversar assim, cara a cara, né, na cidade delas. Então, eu acho isso a coisa mais bonita que eu descobri nesse trabalho aí de canal, acho que foi isso, assim, sabe? Existe, acho que existe por parte de um certo segmento de artistas e jornalistas uma certa resistência com pessoas que fazem o trabalho como eu faço no YouTube. Assim, elas, justamente, são pessoas mais antigas e elas acreditam que algo que seja feito no YouTube não é feito para ser levado a sério, não é feito para ser considerado. Ah, isso é claro, né? Você está julgando o conteúdo pelo suporte, né? É uma coisa meio míope de se fazer, mas eu entendo que seja um gap geracional aí que, enfim, o motor da história não acabou não pegando essas pessoas e elas têm essas opiniões hoje em dia. Então, assim, com essa resistência que as pessoas, que alguns segmentos desses jornalistas ou artistas têm sobre isso, a gente precisa verificar a importância desse tipo de suporte, sabe? E a verdade é que você nunca vai democratizar a leitura no Brasil se você não democratizar o acesso à crítica e à crítica da literatura, né? Porque senão a literatura ela vira uma coisa assim, ok, então todo mundo tem que ler, mas só nós seis aqui podemos dar opinião sobre os livros e vocês escutam, né? Eu entendo que a maneira como a mídia se comportava antes da internet, principalmente, né, que não existia essa relação de um para um que a internet tem, né, de você ter uma pessoa que escreve lá e uma pessoa que lê aqui, né? Os meios de comunicação antes da internet eles eram todos com transmissões para massa, né? Então você fazia uma transmissão, então era uma pessoa falando para muita gente ouvindo, né?
no rádio, na TV, no jornal impresso. E agora não, agora são várias pessoas falando para várias pessoas que também estão ouvindo. Isso é muito bonito, assim, isso é uma coisa que democratiza, faz as ideias circularem melhor, e eu acho que o principal efeito disso, e a gente já consegue ver isso muito claramente, inclusive, acho que a maior transformação que a gente tem, acho que aqui no Brasil principalmente, né, que sempre foi um pouco mais demorado esse tipo de coisa, foi justamente o acesso a literaturas feitas e de interesse de populações sempre que foram consideradas mais marginalizadas, seja mulheres, negros, gays, transexuais, pessoas financeiramente prejudicadas, então tudo isso, né, marginalizados, favelados, quilombolas, esse tipo de coisa. Todas as pessoas com a inclusão digital, elas vão para a internet e elas vão procurar livros, né, assim, materiais de produtos de mídia que falem sobre a realidade delas e não encontram, né? E algumas outras coisas aconteceram nesse meio tempo também que ajudaram, né? Acho que o surgimento de editoras pequenas, que principalmente quem faz esse trabalho de curadoria hoje, começou a ser mais possível para as pessoas montarem editoras, né, imprimirem livros por um custo mais baixo, né, fazerem tiragens menores, enfim. Então isso possibilitou com que isso fosse segmentando a literatura. E a internet ajudou muito a isso. A internet ajudou muito a pluralizar a literatura no Brasil, na minha opinião, sabe? Eu acho que as pessoas que colocaram a sua voz na internet reivindicaram os seus gostos, reivindicaram as suas preocupações, e o mercado editorial, de alguma maneira, atendeu isso, né? Atendeu colocando autores que antigamente eram excluídos ou marginalizados ou considerados, sei lá, uma subliteratura numa espécie de, sei lá, do cânone do mercado, não sei se a gente pode cunhar esse tipo de termo. Né? São autores que antes não vendiam quase nada e agora vendem como qualquer outro autor antes já estabelecido, né? Você pega, por exemplo, a TEG Experiências Literárias, que é um clube de assinatura do Rio Grande do Sul, eles têm uma preocupação muito grande, eles ouvem bastante os assinantes deles, né? São bastante assinantes agora, acho que é quase 50 mil, alguma coisa assim, e eles pediram representatividade negra, por exemplo. E eles buscaram, assim, eles trouxeram autoras nigerianas, ganenses, inclusive trouxeram pessoas desses segmentos para dentro da equipe deles. Enfim, então, eu acho que isso é parte dessa democratização que a internet proporciona, né? Você colocar sua voz ali e ser ouvido. Eu tenho uma história mais ou menos engraçada para contar do meu início de carreira de repórter de literatura, assim, porque eu comecei, era muito novo, né? Eu tinha 24 anos quando eu comecei a ser o crítico literário do jornal, né? Acho que era uma idade muito, muito nova, assim, para ser crítico, inclusive. Mas o fato é que eu fui, logo, uma das primeiras missões que eu tive como repórter foi cobrir a Jornada Literária de Passo Fundo, né, em Passo Fundo, no Rio Grande do Sul, que é um evento imenso que acontece lá, eles chamam gente de tudo quanto é lugar do Brasil, né, tem uma mega produção lá, e eu fui, né, num avião cheio de escritores e cartunistas famosos, então tava lá os irmãos Caruso, o Aroeira, o Gonçalo Tavares, né? Então um monte de gente assim. E o avião, cara, deu uma arremetida, assim, quase caiu lá. E todo mundo ficou assustado. E eu, principalmente, fiquei assustado, porque eu falei, cara, não sei se esse avião caiu, você é a última pessoa que você mencionada nesse avião. Todo mundo aqui é muito mais importante do que eu. E quando eu cheguei lá, eu era muito novo. E então as pessoas não acreditavam que eu era repórter, assim. E tinha lá dois cartunistas gêmeos lá, que é o Fábio Moon e o Gabriel Bá, e eles não aparecem muito, assim, eles não apareciam muito, né? Acho que hoje em dia eles estão mais mediatizados, mas na época eles não apareciam muito, e como eles são iguais, e eu estava com eles, as pessoas achavam que eu era um deles toda hora, né? E as pessoas sabiam que eles eram meio artistas e meio brincalhões, então perguntaram assim, você é o Fábio Mundo? Eu falei, não. E daí as pessoas pensavam que eu era o outro, né? E eu lá conferi meu crachá, assim, para ver se eu não estava sacaneando com a cara delas, enfim. Mas acho que isso é parte também de uma transformação que a gente coloca
A gente renova, volta e meia, a nossa safra de jornalistas, nossa safra de críticos, enfim. E a gente passa por esse tipo de coisa. O Livrada, ele me trouxe uma das minhas grandes amizades e uma das grandes... me trouxe um dos grandes mestres assim, da minha vida, que é o Rubens Figueiredo, né? Eu sempre gostei muito de literatura russa, e eu aprendi muito sobre literatura russa lendo pós-fácios de livros russos, né? Então, você pega os livros da Kozak Naif, ou os livros da editora 34, que tem uma preocupação em ter uma fortuna crítica sobre os livros que estão sendo lidos ali. E eu coloquei isso uma vez num texto no blog, assim, e falei, olha, eu estava lendo, acho que era um livro que foi traduzido pelo Rubens Figueiredo, eu acho que era a Avenida Nevsky, do Gogol. E eu falei, nossa, eu gosto muito do Rubens Figueiredo, assim, eu aprendo muito com ele, eu queria ser amigo dele, então, assim, se vocês conhecerem o Rubens Figueiredo, avisem para ele que eu quero ser amigo dele e que eu quero tomar um café com ele um dia para a gente conversar sobre literatura russa. E daí, de fato, ele me escreveu, assim, e foi super legal, porque daí a gente se encontrou no Rio depois, e nos encontramos várias vezes depois eu fui para a Rússia e ele estava lá na Rússia também, em São Petersburgo, então a gente se encontrou lá em São Petersburgo, fiz uma entrevista sobre o Gogol com ele lá, e foi uma das grandes amizades assim que o Livrada me trouxe, assim, e eu sou muito feliz assim de ser amigo do Rubens, que é uma pessoa que eu considero assim um gênio, tanto na tradução quanto no pensamento crítico aqui do Brasil. Eu acho que o jornalismo cultural, ele, por mais que existam várias tentativas de fazer um trabalho sólido e sério, eu entendo que, por ele tratar de pessoas célebres, ele sempre cai num risco de ser uma relação muito promíscua com o jornal de fofoca, né? Com a revista de fofoca. Então, assim, criar factóides ou ficar contando coisas que são meio nada a ver sobre o artista, que não tem a ver com a obra dele, enfim. E eu sempre tive isso meio forte assim, para mim. Eu não gosto muito dessa cultura de celebridade, assim, eu não sou exatamente fã, nunca fiquei nervoso de encontrar ninguém, né? Eu fui jornalista de cinema e tal, conheci um monte de gente, de ator de Hollywood, esse tipo de coisa, e nunca me deslumbrei com isso, assim, sabe? Então nunca tive isso muito, muito forte. O meu trote na Gazeta do Povo, quando eu entrei no Caderno de Cultura, segundo as pessoas me falaram na época, foi entrevistar a Fernanda Young, que a Fernanda Young, ela tinha uma fama de ser uma pessoa muito ríspida, assim, uma pessoa de personalidade forte, e que se você fizesse uma pergunta que ela não gostasse, ou que ela tinha sentido uma má intenção da sua parte, ela meio que te esculachava, assim. Isso eu ouvi, né? Isso nunca me aconteceu, mas eu estava muito nervoso assim com ela quando eu fui entrevistar ela, assim, e eu estava lá fazendo as perguntas, enfim, e daí uma hora ela parou a entrevista e falou assim, vem cá, você é novo aí, né? Daí eu falei, sou. Eu assim, pois é, eu reparei, porque você está me tratando bem, isso não é normal. Daí eu falei, pô, então tá, então eu estou no caminho certo, né? Já não estou trazendo comportamentos antigos, então, para minha carreira, então acho que ok, né? Eu acho que a gente tem que sempre trazer, tentar fazer coisas que as pessoas não fazem também, né? Eu acho que é importante isso, né? Se você for virar crítico literário, for falar de livro para falar bem dos mesmos livros que todo mundo fala há 200 anos, acho que tá meio despropositado aí o lugar. Assim, a gente geralmente associa a leitura a um conhecimento e a gente associa esse conhecimento a uma verdade. E a gente não é muito notícia assim que agora a verdade ela tá meio que em desuso, assim. A gente não faz mais, parece que as pessoas não fazem mais tanta questão da verdade como elas faziam antigamente. Com isso, o conhecimento ele também se torna um pouco meio defasado, né? Mas eu acho também que a literatura é efeito. Eu também não acho que a literatura seja só informação, seja só conhecimento. Eu acho que a literatura também é efeito. A literatura é principalmente emoção, né? Aquilo que ela faz em você, aquilo que ela transforma em você.
E eu vejo que, por exemplo, nas escolas, é, as pessoas geralmente trabalham muito pouco esse efeito, né? Assim, ou seja, o que a literatura causa em você, né? É muito fácil você reagir a uma cena sensacional do cinema também, sei lá, um carro explodindo em cima de um guindaste, com um helicóptero passando em cima, sei lá, e você reage àquilo de uma maneira muito natural. Mas quando você vê uma, um verso de um poema ou um parágrafo super bem construído, é preciso um certo tempo de reflexão para você averiguar que tipo de sentimentos, que tipo de efeito aquilo lá causou em você. Então, assim, eu acho que um país de leitor ele vai passar principalmente por um país que entende que literatura não é coisa de escola. Eu acho que isso é uma coisa, eu acho que é uma coisa importante, assim. Eu acho que quanto mais as pessoas entenderem que ler não necessariamente significa estudar e ler não necessariamente significa ficar guardando coisa, ficar, né, adquirindo informação e principalmente a literatura é uma forma da gente conhecer a gente mesmo, né? O Stendhal tem um ensaio que eu acho muito bom, que eu sempre uso de exemplo, né, que ele fala de por que a gente lê, né? Ele fala que da mesma maneira como você não estuda, por exemplo, anatomia, olhando os seus próprios órgãos, né? Você não tira seu fígado para fora e olha ele e fala, olha, um fígado, você estuda no corpo de outra pessoa. Então você vê o fígado no corpo de outra pessoa e faz por associação o lugar do fígado em você. Então você fala assim, o fígado da pessoa está ali, então o meu está aqui, né? A literatura é mais ou menos isso, com a demonstração e explanação sentimental dos dramas, das histórias que aparecem ali, você consegue, por comparação, entender muito melhor os seus sentimentos, né? Esse autoconhecimento, ele não necessariamente está ligado a essa noção de conhecimento, ela está mais ligada a uma noção de efeito, a noção de saber sentir e conhecer seus sentimentos. Então eu acho que eu acho que é o principal assim da literatura, sabe? Eu acho que as pessoas que leem e acho que é uma coisa que a gente não diz para as pessoas que não leem, né? Acho que, a gente não diz para as pessoas que não leem que a gente lê porque a gente gosta e não porque a gente gosta de parecer inteligente, porque a gente gosta de ser intelectual, nem nada do tipo, mas é porque aquilo ali permite com que a gente vivencie muita coisa a partir de uma mesma vida, né? Então, uma mesma vida você vive várias, você conhece várias, a arte ainda você consegue discutir e causar efeitos para você discutir coisas num terreno seguro que as pessoas não têm como fazer de uma outra forma, né? A arte, por exemplo, a Vladimir Nabokov faz com que você se aproxime emocionalmente de um pedófilo, né? É uma coisa que você jamais faria na vida real, mas por meio da arte você entende isso, você consegue, se não empatizar com ele, pelo menos você consegue pelo menos entender o processo que está acontecendo na cabeça dele e como o amor dele funciona, né? Isso é bonito porque de outra forma você não vai fazer isso, né? Parece que é uma mágica que a arte opera e a literatura opera isso melhor porque a literatura opera com as palavras e essas palavras elas trabalham na cabeça de cada um de uma maneira diferente. Então, e aí acho que está a grande diferença, por exemplo, da literatura como a gente conhece, de uma literatura de autoajuda, né? A literatura de ficção, ela não é uma literatura prescritiva, né? Ela não diz o que você tem que fazer, ela não diz como você tem que sentir. Ela te dá os fatos e você sente, você pensa e você conclui o que você quiser daquilo ali, né? Esse é um processo mágico, assim, cara. E quando você percebe isso, você não quer mais parar. Mas essa é a grande mensagem que a gente tem que passar para as pessoas que não entendem isso, porque para a maioria das pessoas a literatura é uma coisa que você anota, você ficha, você coloca flag, você sublinha e o que você faz com aquela informação depois, tipo, você não sabe, né? Você não sabe explicar para a pessoa. Então acho que é principalmente isso, assim, é fazer com que as pessoas entendam a fruição da literatura.